Eu sou Aline Watanabe e encontrei no maternar minha realização pessoal e profissional. Eu sou Carol Souza e vivencio a maternidade de maneira leve e feliz. Eu sou Lívia Juste e encontro no trabalho um lugar para ser melhor mãe, mulher e amiga. Eu sou Natália Cunha, mãe de 3, mas facilmente teria 6. Aqui nesse podcast, cada mãe é uma peça. Chegou o melhor dia da semana, vocês já sabem, é terça-feira, dia de episódio novo do nosso podcast Trupe de Mãe. E se fosse você, eu ficava, porque hoje vai ter pergunta interessante, viu? Então, vocês já sabem, compartilhem os nossos vídeos, curta a gente lá no Instagram e já se inscreve no canal do YouTube, porque aí vocês vão receber toda semana um conteúdo novo. Vamos receber a nossa convidada hoje com um texto de Luiz Fernando Veríssimo que diz que todo o seu corpo é um órgão sexual, exceto, talvez, a clavícula. Conosco, Darlane Ferraz, fisioterapeuta pélvica e obstétrica. Seja muito bem-vinda, Darlane. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Me sinto muito realizada e espero que seja um sucesso esse episódio. Já é. Já é, com certeza. Darlane, qual a diferença entre a fisioterapia pélvica e o pompoarismo? A gente tem um mito muito grande de que toda e qualquer contração a gente chama de pompoarismo. Só que dentro da fisioterapia pélvica a gente trabalha com o norte de reabilitação, trazer a funcionalidade desse músculo. Nem sempre só a reabilitação, mas a prevenção também. Quando a gente fala do pompoarismo, o pompoarismo é uma técnica milenar que é ensinada de mães para as filhas com o intuito de melhorar o desempenho sexual. Só que dentro do pompoarismo cria-se um mito de que todo mundo que faça contrações na musculatura do assoalho pélvico vai melhorar esse desempenho sexual. Mas, se a mulher ela tem uma tensão dessa musculatura do assoalho pélvico, a gente acaba gerando uma contração maior e, em vez de melhorar o desempenho sexual, a gente piora, porque esse músculo não é um músculo que está funcional. Quando a gente vem para a fisioterapia pélvica, a gente vai pegar do básico. Então, a gente vai ensinar a localização desse assoalho pélvico, a gente vai ensinar qual é a função dele, como é uma contração, como é o relaxamento, que o relaxamento é tão importante quanto a parte de contração, porque o músculo, para ele contrair bem, ele precisa saber relaxar. Então, a gente vai trabalhar essa parte de funcionalidade, o que difere em relação ao pompoarismo. Enquanto pompoarismo, as mulheres elas ficam fazendo contrações de forma involuntária, não digo involuntária, mas do fato de, eu vou fazer porque vai melhorar, mas às vezes não conhece como é esse assoalho pélvico. E será que está contraindo também de forma correta? Porque hoje a gente tem um grande número de mulheres que não sabem fazer contração da musculatura do assoalho pélvico. Acabam contraindo bumbum, acaba contraindo perna, abdômen. Então, acaba que trabalha mais outros músculos do que o músculo íntimo, que é o nosso assoalho pélvico. Para quem não sabe o que é pompoarismo, explica. O pompoarismo, ele vai ser essas contrações dessa musculatura, né, do assoalho pélvico. O assoalho pélvico tem que ser bem aberto, assim, onde que é? A região da pepeca, tá, gente? Essa região então, fala português então a gente vai ter a região ali da pelve, né, mais comumente, assim, legalmente falando, a região da bacia. Então, a gente vai ter uma musculatura que vai fechar essa parte inferior dessa pelve, dessa bacia, que é o que a gente chama de assoalho pélvico, que é a nossa musculatura íntima. É onde vai envolver ali todo o canal vaginal, toda a região de ânus, né, que vai trazer como função ali a continência urinária, a continência fecal, vai participar do desempenho sexual. Então, quando a mulher ela tem uma disfunção sexual, é por conta dessa musculatura do assoalho pélvico, principalmente, vai fazer a sustentação dos órgãos. Então, por exemplo, quando uma pessoa chega e fala, fulano tem bexiga caída, tem útero caído, a musculatura ela tá tão disfuncional que ela não consegue manter aquela sustentação. E também vai participar ativamente do trabalho de parto quando a gente fala do parto vaginal. E durante a gestação, vai seguir como suporte ali para esse bebê em relação a manter esses órgãos junto com esse bebê, todo mundo no lugarzinho certinho. E esse músculo, como qualquer outro, como o músculo do braço, o músculo da perna, que a gente vai lá na academia malhar, ele também precisa se exercitar. Então, o pompoarismo, ele vem para trazer contrações dessa região íntima com o intuito de melhorar esse desempenho sexual desta mulher. Quando que o pompoarismo ele é indicado?
É isso que eu quero saber. Na verdade, o pompoarismo... Qualquer pessoa pode fazer? Qualquer pessoa pode fazer, mas a gente como profissional em relação à fisioterapia pélvica, o fisioterapeuta pélvica, a gente sempre pede para fazer uma avaliação primeiro desse assoalho pélvico. Porque se você não sabe contrair, não vai adiantar nada você fazer um pompoarismo. E se você tiver uma contração, uma tensão maior dessa musculatura do assoalho pélvico, o que vai ser essa tensão? Às vezes a gente vê que o músculo do ombro está um pouquinho mais duro, a gente às vezes aperta e dá uma dorzinha. Da mesma forma que tem esses pontinhos aqui no ombro, a gente tem na linha do canal vaginal também. Então, quando a gente tem esses pontos dentro do canal vaginal, a gente tem um músculo que ele está encurtado. Se você vem para uma técnica de pompoarismo, que você faz contrações repetidamente, então o que é que a gente vai fazer? Se você já tem uma musculatura que já está contraída e você joga mais contração, você vai piorar. Então, se você piora aquela contração, você vai evoluir com dor na relação sexual. Você pode evoluir com uma perda urinária, porque está tão contraído que às vezes você tem um estímulo de força ali. Uma tosse, uma risada que vai aumentar essa pressão no abdômen, que vai jogar essa pressão para cima do assoalho pélvico. Então, o que é que acontece? A musculatura já está tão contraída que ela não consegue contrair mais. Aí o que é que o xixi faz? Escapa. Ô, Daiane, eu acho que era isso que eu queria, assim, porque você falou que às vezes as pessoas não sabem contrair os músculos do assoalho pélvico. Né? Isso, e é muito comum. E tem Pois mulher que fica de isso, técnica assim? o tempo todo, a gente dá todos os comandos, aí você olha pra pessoa, a pessoa não sei fazer. Sim, mas como E é que eu, difícil. tipo, antes de procurar você, Uhum. como é que eu vou saber que eu não sei contrair Não a sabe. musculatura do assoalho pélvico? Pois é, isso que eu Se você, a partir do momento que você me pergunta como provavelmente você já é uma pessoa que já não sabe o movimento, por quê? Não, tipo, como é assim, o que a pessoa apresenta. Apresenta. Isso. Então, quando a gente vem para essa questão de disfunção mesmo, a gente vai ter alguns sintomas. Então, por exemplo, mais comuns assim. Então, a gente vai ter uma dor na relação sexual, a gente tem uma perda urinária, a gente pode ter perda de fezes também, né? Então, é uma pelve, região de pelve que você sente dor, então é um cóccix que dói. É uma região ali embaixo da barriga que dá aquela cólicazinha, dá aquela dorzinha. Você vai movimentar a perna, você sente dor lá no meiozinho ali embaixo do abdômen. Você pode evoluir, por exemplo, com constipação. Constipação também é uma questão que vai influenciar totalmente em cima dessa musculatura íntima desse assoalho pélvico, né? Então, por exemplo, se você faz xixi e às vezes você sente que o xixi não sai por completo, assoalho pélvico. Se você começa a fazer xixi um monte de vezes durante o dia, assoalho pélvico, e a gente pode ligar ali com alguma coisa neurológica, algum nervozinho que está ali desorganizado, que está mandando mais ou menos estímulos para aquela bexiga. Então, são sinais que o corpo da gente já dá. Então, às vezes, você vai evoluir com infecção urinária. Aí tem gente que faz um monte de exame, aí que tá, cadê? Não vê bactéria nenhuma. Às vezes, é só uma tensão da musculatura. Sim. Então, são coisinhas pequenas que o corpo da gente vai dando sinal, só que às vezes a gente não leva a sério e fala, é normal, sigo minha vida. O que a gente vê mais de comum é dor na relação sexual. A quantidade de mulheres que têm problemas sexuais, dor na relação, dificuldade de enxergar o orgasmo, ou não ter mesmo o orgasmo, é gigantesca por causa disso. E tudo vai influenciar em cima do assoalho pélvico. Se você tem um assoalho pélvico que ele não é funcional, que ele tem muita tensão, ou que ele é muito fraco, ele não consegue entrar dentro do ciclo de resposta sexual da forma que é para entrar. Né? Porque o ciclo de resposta sexual da mulher ele é mais lento do que o ciclo de resposta sexual do homem. O homem não. Escutou alguma coisa, olhou alguma coisa, você já vê, já foi. Mulher, a gente tem que ter todo aquele cuidado, indo devagar, exatamente. Quando você tem uma tensão muscular, esse canal vaginal ele não consegue se dilatar. E o colo do útero ele não consegue subir. Então, como o atrito é maior, você sente dor. E outra, quando você vai chegar ali no platô para poder ir para o orgasmo, que é fase também ali da parte do ciclo de resposta sexual, se você não tem uma musculatura que ela tá livre para contrair, o que vai ser o orgasmo? Várias contrações para você ter as sensações. Se você já tem muita contração, como é que essa musculatura vai contrair mais para você chegar no orgasmo? Como se estivesse no limiar. Exatamente. Então, ele não consegue sair da excitação. Você entra na excitação, mas você não consegue entrar ali na próxima fase. E às vezes até a excitação é difícil para você entrar, porque você primeiro vai ter o desejo sexual, depois você entra na excitação, depois você vem pro platô, orgasmo e resolução. Da resolução você pode voltar para a excitação de volta e seguir todo o ciclo novamente, ou você pode voltar para o estado de repouso do canal vaginal
e vida que segue. Gente, Mas vai influenciar muito. Todo esse processo? Então, é uma ciência. São Eu várias vou falar fases. pra você, minha amiga. Porque assim, ó, a rapidinha, então, não existe. Não, você consegue entrar dentro do ciclo de resposta sexual. Se você, tipo assim, se você for ativo, você tiver o desejo sexual tranquilo, você Eu consegue. entendi, é aquilo que você fosse. Agora, se você tem alguma disfunção Agora, se tem alguma ali, vai ser disfunção, alguma vai ser etapa difícil. dessa já não consegue. Você não consegue. E se você não completa, ultrapassar. se você não consegue seguir esse ciclo, chega uma fase que você trava, você não passa para a seguinte. Por isso que tem muita mulher que tem dificuldade de chegar ao orgasmo. Pois é, porque tá tem muita bom. mulher que para lá na estação. Quando chega na estação, não consegue evoluir pro Isso. resto do ciclo de resposta. Isso foi muito impactante pra mim, porque assim, a gente esquece, né, dessas relações Uhum. e eu acho que é um assunto que as pessoas não falam, né? Não. As É um mulheres tabu não muito falam. grande. Até em Tem consultório. acho que até com o próprio parceiro, de repente, né? De É falar muito disso. comum que não, tipo assim, as mulheres elas não conseguem ser abertas para poder falar sobre isso, né? Aí chega muita paciente em consultório que até para falar comigo, tipo, ela vai para resolver aquele problema relacionado à sexualidade, por exemplo. Só que até comigo é uma pessoa que é mais difícil de se abrir, porque a questão de disfunção sexual, ela também está intimamente ligada com o nosso emocional. Uhum. Então, se você tem um emocional bloqueado naquele momento, para aquela pessoa conseguir se abrir, se sentir confortável para falar sobre aquela intimidade dela para você, é muito difícil. Então, tem muita paciente que eu preciso encaminhar para o psicólogo, Eu ia para perguntar isso agora. trabalhar isso. É um trabalho multidisciplinar. Uhum. Então, por exemplo, por mais que eu vou lá, faço toda a normalização da musculatura, se ela está dentro daquele ciclo emocional que faz ela voltar para aquela contração, ela sempre vai retornar para aquela contração. Então, eu sempre vou trabalhar a musculatura, mas ela sempre vai voltar por questões emocionais. Então, às vezes, o sucesso do tratamento ele também vai depender dessa equipe multidisciplinar que vai estar acompanhando essa paciente. E com a gravidez, isso pode a se agravar ou pode se iniciar? Uma pessoa que nunca teve com a gravidez, com os órgãos, pode acontecer? Pode acontecer. Se a mulher ela é grávida e ela não apresenta nenhum tipo de tensão, na gestação, principalmente no terceiro trimestre, ela vai apresentar essa tensão. Por quê? Quando a gente gesta, o assoalho pélvico, né, a musculatura íntima em condições de mulheres que não estão gestantes, ele já tem a função de sustentar ali o útero, a bexiga e o reto, e parte ali inferior do intestino. Quando a gente gesta, a gente já vai ter o peso do bebê, do líquido amniótico, da placenta, vem gordura que aumenta ali a região de seio, então vem toda a parte de retenção, então vai ficar mais pesado. Esse músculo, ele vai começar a contrair mais vezes. Por que ele vai começar a contrair mais vezes? Para poder tentar manter todo mundo lá em cima. Então, quanto mais vai passando o tempo, quanto mais esse peso vai aumentando em cima da pelve, então vai ter mais contração. Então, é comum as mulheres chegarem e falar: Darlane, eu não sentia dor na relação, hoje eu sinto desconforto. Eu não consigo ter uma relação, não é mais confortável, incomoda. Por quê? São muitas contrações. Por isso que eu falo sempre da importância do acompanhamento fisioterapêutico durante o período gestacional, porque a gente precisa trabalhar esse músculo para deixar ele funcional. Porque a mulher ela pode evoluir com a dor na relação sexual e ela vai evoluir também com uma incontinência urinária, porque o músculo, quando ele contrai demais, ele vai chegar numa época que ele vai fadigar e ele vai enfraquecer. E aí vem um mito, né? Se eu tenho uma musculatura super contraída, eu tenho força máxima do assoalho. Mentira. Na verdade, é o contrário. Na verdade, é o contrário. Você fadiga. A sua musculatura, ela só lembra que ela sabe contrair. Então, é como se ela esquecesse que ela soubesse relaxar. Uhum. Então, naquele momento ali, a única memória que ela vai ter é de contração. Então, quanto mais ele contrai, mais ele fadiga e mais ele enfraquece. Quando a gente normaliza esse músculo, que tira essas contrações à longa da flexibilidade, é onde a gente vai ver essa fraqueza. E quando você diz normalizar, tudo isso é feito com exercícios direcionados. Então, na Nada maioria medicamentoso. nada medicamentoso. Uhum. A gente tem aparelhos como laser que pode ajudar, mas o cargo-chefe mesmo de reabilitação em relação à tensão é mãos. Então, da mesma forma que a gente vai ali numa massoterapeuta, né, fazer uma liberação miofascial, que a gente vai pegar o músculo, a gente vai liberar o músculo, a gente libera canal vaginal do mesmo jeito. E é engraçado porque, assim, eu fiz fisioterapia pélvica com você, né? Estando grávida. Não fui com uma contraindicação de algo que eu precisava tratar de imediato, mas por prevenção. Exatamente. Então, é bom que se entenda
que a gente pode fazer um trabalho, pode e deve fazer um trabalho preventivo, principalmente na gravidez, que ajuda, inclusive, na qualidade da diástase. Exatamente. E tipo assim, quando a gente faz esse acompanhamento fisioterapêutico durante a gestação, não é algo que vai ficar somente na gestação. Você vai ter benefícios no seu parto e no seu pós-parto. Independente de ser parto vaginal. Exatamente. Porque eu tive cesárea, você esteve comigo dentro do hospital imediato pós-parto, já estava me esperando, inclusive, no leito. Nós fizemos a bandagem. Então, assim, aquela sensação que o povo diz que eu sentia tudo ali deslocado, ainda fiquei corcundo para andar. Eu não tive. Eu já levantei sozinha, tomei banho e tudo, por esse conforto, Exatamente, porque durante a gestação a gente não trabalha o seu pelve. A Darlane é fisioterapeuta pélvica, ela vai olhar só pra minha pelve e ela vai mexer só na minha pelve. A gente tem que olhar a mulher como um todo. Então, tem que fortalecer braço. Por quê? O seio tá crescendo. Lá na frente ela vai ter um bebê pra poder segurar, pra amamentar, pra poder carregar. Tem que trabalhar a coluna, tem que trabalhar a coluna, porque a gente tem que trazer postura. Se a gente não tá com postura, olha na amamentação, dor no pescoço, dor nas costas. Né? A postura que ela já não vai ter por conta dessa amamentação, a postura também ela vai influenciar diretamente em cima do abdômen, porque se você não tem uma postura boa, o seu abdômen fica mais globoso. Às vezes você não tem nenhum abdômen de diástase, por exemplo. Às vezes é só postura. Então a gente trabalha a postura, você vai lá e sobe e você não vê aquela barriga tão globosa. Preciso de uma consulta. Não, eu pensando aqui, de Eu verdade, acho que é tão importante. dos sintomas que ela disse, Eu tenho algo. eu tô com 80% desse negócio aí, eu tô assim, cadê teu telefone? Volta o telefone comigo, entendeu? E eu acho que é importante falar também, Darlane, e eu tô dizendo como paciente, né, pela experiência que eu tive, que no pós-parto, antes de você ter a primeira relação sexual, você já faz a fisioterapia preventiva para que não tenha essas dores e para, inclusive, você ter aquele momento maior de prazer. Exatamente. E tipo assim, às vezes as pessoas falam assim, eu não vou pra fisioterapia porque eu quero parto cesárea. Engana quem pensa que fisioterapia não vai atuar na cesariana. Então, na cesariana, a gente vai preparar o corpo do mesmo jeito que prepararia para um parto normal. Então, se você vem para fisioterapia pélvica, a gente tem técnicas de trabalhar aquela região ali abdominal para poder liberar aqueles músculos, liberar aquelas faces. Gente do céu, essa liberação. Senhor! Pelo amor de Deus, não. Tem gente que Deixa fala só que... uma dúvida. A indicação da fisioterapia pélvica durante a gestação é a partir de que mês? Assim que você descobre, você já pode iniciar. Claro que ali no início, no primeiro trimestre, a gente vai ter encontros mais afastados, né? Que o primeiro contato vai ser já para passar essas orientações de postura, né? Falar sobre os bloqueios pélvicos que podem interferir ali no parto vaginal para quem quer ter o parto vaginal, que a gente acaba tendo. Trazer toda essa parte de conhecimento, né? Em relação ao assoalho pélvico. Já avaliar esse assoalho pélvico antes de entrar com aquele peso daquele bebê. Então, ver se tem força, ver se tem tensão. Porque eu consigo ter uma noção ali se for um assoalho pélvico que tensionou mais, se for um assoalho pélvico que ficou mais fraco. E eu consigo já conduzir aqueles exercícios específicos para aquela mulher. A gente já avalia abdômen, né? Então, não sabe fazer uma ativação abdominal? Vamos lá, vamos fazer uma ativação abdominal, porque a gente vai proteger esse abdômen a gestação toda, que foi como a Lívia falou. E eu acho que é até importante falar, inclusive, que antes de você pensar em engravidar, você já pode ir. É o mais interessante, inclusive. O interessante de tudo, pensando em reabilitação como um todo, é você já ter esses músculos funcionais antes mesmo de engravidar. O direcionamento, como você vai conduzir esse paciente, ele muda a depender das vias de parto, se vai ser um parto cesáreo, se vai ser um parto vaginal? Tem uma coisinha ou outra que a gente consegue diferenciar em relação a parto. Por exemplo, o parto vaginal, a gente foca muito em mobilidade, a gente foca muito em flexibilidade da musculatura do assoalho pélvico, né? Ali no final a gente faz todo aquele trabalho de alongamento, tem um balão expansor, que é como se a gente simulasse a cabeça do bebê dentro do canal vaginal. Então, por exemplo, claro que a gente não vai inflar do tamanho da cabeça de um bebê. Por quê? A musculatura ela só se distende para a cabeça do bebê sair porque tem ação hormonal do trabalho de parto. Dentro do consultório, essa mulher ela não tem hormônio para poder fazer essa distensão desse músculo. Então, a gente infla esse balão o suficiente para essa mulher conseguir sentir todas as paredes
do canal vaginal. E a gente começa como se fosse um treino de expulsivo. Então, dá todos os comandos de direcionamento de força, porque hoje a gente não indica mais fazer força de fazer cocô, porque se a gente pede a pessoa para fazer força de cocô, a gente contrai. Se a gente contrai a musculatura, a gente reduz o canal para onde o bebê está passando. Então, o risco de levar uma laceração perineal é maior. Então, a gente direciona essa força fazendo um relaxamento. Mas é igual eu falei para vocês, se você tem uma memória só de contração, você não vai saber fazer relaxamento. E o relaxamento, por mais incrível que pareça, é mais difícil do que fazer uma contração. Então, a gente consegue trazer esse treino de como essa mulher vai perceber esse corpo, né? De como ela vai conseguir relaxar esse corpo, comandos em relação à respiração, como é que ela vai conseguir controlar essa respiração, como é que ela vai ficar nessa postura. A gente treina essas posturas também dentro do consultório para lá no expulsivo ela conseguir fazer uma postura bem tranquila, com os comandos também a gente fazer uma redução das chances de ter uma laceração grave, né? Que dentro da fisioterapia a gente previne as lacerações de grau grave. E quando a gente vem para a parte cesariana, a gente tem que preparar aquela região que vai receber esse corte, né? Onde vai ter essa incisão. Então, essa parte onde tem a incisão cirúrgica é uma parte que fica muito tensionada porque o abdômen está ali em cima. Então, quando você sente o peso, você vai sentir o peso o quê? Ali na virilha para baixo. Quando você tem uma tensão muito grande, você não tem uma circulação sanguínea adequada naquela região, porque está todo mundo contraído, está todo mundo comprimido. Então, quando a gente vem para essa liberação, né, deixar esse músculo mais tranquilo, mais relaxado, liberar essas faces, quando você vem para uma cesariana, é um corte que ele tende a cicatrizar de forma mais tranquila, porque está todo mundo solto. Tem uma circulação sanguínea tranquila, tem um tecido que está melhor para cicatrizar e vai influenciar também ali na cicatrização em relação à cicatriz mesmo, de como ela vai ficar. Se você tem mais tensão, é uma cicatriz que ela tem que ficar mais aderida, é uma cicatriz que esteticamente ela não pode ficar bonita, né? E isso incomoda muitas mulheres. Então a gente faz todo esse preparo antes, para na hora que ela for lá para o parto dela, ela conseguir os benefícios independente da vida dela. Então a gente consegue diferenciar uma coisinha ou outra em relação à via de parto, mas no total eu vou preparar o corpo dessa mulher como um todo. Eu não tenho como olhar só para aquilo. Ah, ela quer parto normal, eu vou olhar só para o assoalho pélvico, eu preciso alongar. Ela quer cesárea, eu vou focar só na liberação ali embaixo, onde vai receber a incisão cirúrgica, para poder ser uma recuperação mais rápida. A gente tem que olhar como um todo. Vai treinar braço, vai treinar tronco, vai treinar abdômen, vai treinar assoalho pélvico. Às vezes a gente vai até para pé. A depender de como seja essa postura dessa mulher, a gente precisa trabalhar a pé para poder trazer essa postura mais tranquila para ela durante a gestação. Tem um programa de acompanhamento, né? A gente recebe um programa de acompanhamento com exercícios diários, com limites que você faz e você mesmo vê na evolução daquilo. Eu acho que é interessante trazer, você como profissional, o quanto as mulheres não conhecem o próprio corpo. A gente acha que conhece o nosso corpo, mas quando você passa por uma fisioterapia pélvica contínua, porque tem pessoas que vai no consultório e acham que fez a fisioterapia pélvica, não. Existe um programa que você tem que começar com meio e fim. Quando você faz o programa completo, você percebe que você não conhecia o seu corpo. Né? Isso eu trabalho, como você já passou, você sabe que eu trabalho com muito comando. Então, vai fazer um abdominal, mas vai fazer trabalhando no braço, vai fazer trabalhando respiração, vai fazer trabalhando postura, um monte de coisas. Eu tava tão animada, falando, mas os abdominais são bem tranquilos, não são abdominais, né? Então, tipo assim, eu tenho que trabalhar com muito estímulo. Por quê? Parto e pós-parto é muito estímulo, tá tudo à flor da pele. Então, se você não consegue identificar o que o seu corpo tá pedindo naquele momento, é muito mais difícil de você passar por aquele momento. Teve uma obstetra uma vez que me perguntou se eu fazia lavagem cerebral na cabeça das meninas. Você faz lavagem nas meninas? Falei, por quê? Ela, Darlane, é totalmente diferente uma mulher que faz fisioterapia pélvica no trabalho de parto de uma que não tem conhecimento. E qual é o segredo? É trabalhar a consciência corporal, é percepção, é dar para aquela mulher, mostrar para ela o que o corpo dela pode fazer. Aí a gente vem, por exemplo, eu volto pro balão de novo, expansor. Uma mulher que nunca teve um parto vaginal e ela vai para a experiência do parto vaginal e a gente faz esse treino com esse balão, aí todo mundo fala, Darlane, quando o bebê encaixou, que entrou dentro do canal vaginal, só lembrei de tu com balão. Aí a gente fala do círculo de fogo, então dá pra gente treinar um pouquinho dessa sensação de como seria esse círculo de fogo.
Então a gente infla um pouquinho mais esse balão e na hora que tá passando ali quando tá saindo ali do canal vaginal, você sente arder um pouco. Que é essa sensação, é como se estivesse queimando, é como se estivesse ardendo. Aí quando começa a vir pra essa parte que eu tô em sala de parto, teve até um paciente que falou, Darlan, tá queimando tudo, é o círculo de fogo, não é? Ó a consciência corporal. E o corpo, ele entende, porque tipo assim, se eu fiz um balão expansor com ela, e ela entendeu, o corpo dela entendeu o que é algo acoplado totalmente no canal vaginal, quando ela for pro expulsivo, que o bebê estiver lá, o corpo lá longe na memória, ele vai falar, eu já tive alguma coisa parecida com isso. Então, para o corpo conseguir se desenvolver melhor ali durante o trabalho de parto, é muito mais tranquilo. Então, a mulher ela tem essa consciência corporal muito bem instalada quando ela faz físico. Outra coisa, a gente fala de tabus, né? Eu acho que é muito importante também a gente trazer aqui em relação ao paciente ele se sentir confortável e confiante com o profissional que ele resolve fazer uma fisioterapia pélvica. Porque eu acho que precisa ter essa intimidade até do profissional deixar a gente à vontade, né? De como que vai ser esse amadurecimento desse relacionamento entre paciente e profissional, porque não é você ir para qualquer médico, né? De você simplesmente, não. Você está mexendo com sua intimidade. Exatamente. Não só com sua intimidade, né? Além da intimidade em relação a corpo, mas de se abrir para você entender de fato quais são as reais necessidades daquele paciente. Então, isso é muito importante a gente trazer aqui, né? Eu queria muito ter feito, né? Entrei ali no processo, enfim, mas por diversos motivos não foi como eu gostaria. Me sinto frustrada por causa disso, porque eu queria muito um parto normal, não consegui, não tive evolução. Acredito sim que se eu tivesse feito como eu gostaria, né? E que todo esse universo que gira em torno do profissional, ele tivesse acontecido da maneira que eu desejava, né, que tivesse acontecido, de fato, eu poderia ter tido, né, conseguido ter evoluído, né, dentro do meu parto, não saí de 1 centímetro ali de evolução, fiquei quase 12 horas em trabalho de parto, então foi sim um momento assim, frustrante da minha vida, porque por mais que eu tivesse muita clareza em relação às vias de parto, que ela queria escolher. Eu idealizei, sim, um parto normal. Eu imaginava pegando minha filha, né? Pegando minha filha. Eu assisti vários relatos de parto normal. Então, assim, eu sonhava muito com esse momento. E por mais que eu tivesse na minha cabeça que, sim, ela queria escolher, que independente das vias de parto, iria ser a mesma coisa, não é. Porque você passa 12 horas por um trabalho de parto, né, que envolve várias questões ali, físicas, psicológicas, emocionais, de desgaste, de você falar, não, eu vou tentar até o último momento, né, não quero desistir no início, porque eu sei que eu sou capaz, e de repente você não vê, tudo aconteceu bem, né, tudo fluiu bem, mas não foi como eu imaginei. Existe sim uma frustração. Então, poderia ter tido uma diferença dentro desse meu processo, ou mesmo assim eu poderia ter feito durante toda a minha gestação a fisioterapia pélvica e ainda assim eu não consegui evoluir? Ou isso não é uma garantia, ou poderia existir uma evolução maior, mesmo que de fato eu não chegasse a conseguir o parto vaginal? A fisioterapia pélvica, a gente nunca pode dar garantia 100% de nada. Então, fazer fisioterapia pélvica não é garantia que você vai ter o seu parto normal. Porque eu sempre falo para as meninas, para um parto normal acontecer, precisa de 3 coisas. A mulher querer, porque se a mulher não quer, emocionalmente falando, o corpo dela pode estar perfeito no físico, mas emocionalmente, se ela não quiser, o parto normal não vai acontecer. O bebê, porque vai depender de como esse bebê esteja, é um posicionamento que está favorável para esse parto normal, é um bebê que está em condições tranquilas de ir para um parto normal, é um bebê que está confortável, que está com batimento cardíaco tranquilo, não tem nenhum tipo de alteração com esse bebê. E também a sua equipe ela tem que estar alinhada com o seu desejo. Né? Então, se você não tem equipe que está alinhada com o seu desejo, acaba que você vai cair na cesariana. Quando a gente vem para a fisioterapia, o que é que a fisioterapia pélvica ela poderia ter acrescentado no seu caso? Você conhecer o seu corpo. Então, pode ser que naquele momento que eu sabia que eu estava dilatando, será que se você não tivesse um conhecimento melhor em relação ao seu corpo, das fases do trabalho de parto, de como você reagiria, de como a gente poderia preparar você para cada fase de parto, será que eles não seriam importantes? Porque eles são importantes. E outra coisa,
Às vezes, a gente vem para a fisioterapia pélvica e é possível a gente identificar alguns bloqueios viciosos. Naturalmente, o bebê ele vai ter 2 bloqueios para poder nascer. Ele vai ter primeiro o círculo do osso da pélvica, ele vai ter que entrar naquele círculo para poder descer. E o segundo obstáculo vai ser o assoalho pélvico, que ele precisa vencer esse assoalho pélvico para ele poder nascer. Só que quando a gente vem para questões de bloqueios viciosos, são ossos que acabam entrando nesse percurso. E chega uma hora que o bebê ele não consegue descer mais, por exemplo, no canal vaginal. Às vezes, alguns médicos diagnosticam com, por exemplo, desproporção cefalopélvica. Só que às vezes não é uma desproporção, às vezes é um bloqueio ósseo que está impedindo aquele bebê de descer. Então, se lá na frente, quando a dilatação ela vai acontecendo, chega um momento que ela vai acontecer de forma mecânica. O bebê ele tem que ir, empurrar aquele colo, fazer força para ele poder dilatar. Então, se você não tem um bebê que está bem encaixado e você tem um bloqueio ósseo que está impedindo ele de descer, como é que esse bebê ele vai fazer aquela compressão ali em cima daquele colo para ele poder dilatar? Então, às vezes, ele também pode não dilatar por conta disso. Então, são várias as vertentes que poderiam ter acontecido, mas a fisioterapia pélvica teria te ajudado bastante em relação a conhecer o seu corpo. Saber o que estava acontecendo com você naquele momento. Né? Então, Darlane, eu tô aqui, tem um bloqueio pélvico. Tem como a gente resolver esse bloqueio pélvico dentro da sala de parto? Tem como. Então, a gente direciona os movimentos. Tem um bloqueio ali da região sacral, que está invadindo ali esse círculo, e esse bebê não está conseguindo descer. A gente tem como direcionar esse exercício. É uma coluna que precisa ficar mais reta, é uma coluna que precisa inclinar mais, é uma pélvica que a gente tem que jogar o bumbum mais para trás, ou tem que jogar o bumbum mais para frente, tem que deixar ali neutro. Então, o fisioterapeuta dentro da sala de parto, ele também tem um papel extremamente importante. Porque a gente consegue avaliar e diagnosticar esses bloqueios ainda dentro da sala de parto, a gente consegue passar exercícios direcionados para fazer com que esse bebê ele consiga encaixar e descer de forma mais tranquila por esse canal de parto. Né? Então, teria te ajudado bastante, principalmente em percepção e você ter esse controle do seu corpo. Ou até também, se você, ali os profissionais juntos, o fisioterapeuta, como você disse, é importante, ver que não tem condições, ou olha, esse bloqueio o bebê não vai conseguir passar, evitaria de repente de tantas horas de trabalho de parto, que é um desgaste físico e emocional porque muito ou a grande, gente né? resolvia logo Ou esse abortaria bloqueio, essa questão exatamente, de fazer um parto vaginal. Porque tudo vai girar em torno de equipe multidisciplinar, eu sempre falo para todo mundo. Tem gente que fala, para que ter um fisioterapeuta ali na sala de parto? O fisioterapeuta mexe com movimento. Trabalho de parto é movimento. A mulher ela precisa se movimentar para esse bebê nascer. Essa pelve ele precisa abrir, esse bebê ele precisa rodar dentro dessa pelve para ele conseguir nascer. Então, a gente consegue direcionar esses movimentos dentro do trabalho de parto para poder facilitar o caminho que esse bebê ele precisa percorrer. Já que ele tem que descer ali 10 centímetros, né? Às vezes a gente se atenta só com dilatação, por exemplo. O fisioterapeuta, eu particularmente, eu não me importo muito com dilatação. Eu me importo com encaixe e descida desse bebê. Quanto mais bem encaixado esse bebê tá e quanto melhor esse bebê desce, automaticamente ele vai forçar o colo do útero, ele vai dilatar o colo do útero, vai ser uma consequência. Então, quanto melhor bem encaixado e posicionado esse bebê tá dentro dessa pelve, a dilatação ela vai ser como consequência. Então, a gente consegue fazer essa manobra para encaixar. Exatamente. A gente consegue manipular ali com o movimento, com biomecânica mesmo da mulher, com os movimentos. A gente consegue ver. Aí, quem é que vai passar a aval pra gente? O obstetra vai avaliar e vai falar, Darlane, o bebê tá na parte superior, tá lá em cima. O que a gente vai fazer? Vai abrir a pelve para esse bebê conseguir encaixar de forma tranquila. Mas, Darlane, você consegue fazer essa avaliação com uma paciente que não conseguiu fazer a fisioterapia pélvica durante a gestação? É possível? É possível. É possível. Então, tem uma paciente que ela não fez acompanhamento comigo gestacional, mas eu tô lá no trabalho de parto com ela. Então, eu vou trabalhar junto com a obstetra e junto com a enfermeira que tá ali. Porque quem vai me falar, olha, Darlane, o paciente tá em X local. Então, quando ela me fala, tá em tal local, então eu sei o que eu posso fazer. Darlane, a cabeça tá inclinada pro lado direito. Então, eu já sei o que eu vou fazer. Darlane, a cabeça tá inclinada para trás. Tá a cabeça... Porque o bebê, quando ele vai nascer, ele tem que estar com o queixinho grudado aqui nesse ossinho, né? E aí, às vezes, tem bebê que acaba fazendo uma extensão um pouquinho ali de pescoço. E é um bebê que vai ser difícil de entrar dentro dessa pelve para poder nascer. Então, a gente consegue, com alguns exercícios, fazer com que esse bebê ele se reposicione de uma melhor forma dentro dessa pelve.
E aí facilitando esse caminho, né? Como se a gente estivesse facilitando os bloqueios que ele precisa passar. E com isso, a gente direcionando esses movimentos, a gente tem uma redução do tempo de trabalho de parto. Porque a gente tira os bloqueios para esse bebê conseguir descer pela pelve de uma forma mais tranquila. E a gente trabalha isso desde a gestação. Não significa que, Darlane vai pegar um paciente que nunca fez físio. Dá para fazer no trabalho de parto? Dá para fazer. Mas quem está lá no acompanhamento gestacional, eu começo a trabalhar de cedo. De cedo eu já preparo essa pelve. Essa pelve eu já deixo ela aberta. Não é a mesma coisa, né? Exatamente. Mas eu acho que de repente é uma alternativa, né? Assim, que, por exemplo, mais um menor, né? Sim, né? Eu quero parto vaginal, eu tenho condição clínica de fazer um parto vaginal e não tô conseguindo por uma questão, igual você falou, biomecânica. Poxa, já pensou, né? Isso muda muita coisa na vida da família, né? Do bebê. Então, é uma alternativa que as pessoas precisam saber, né? E aí a gente ajusta muitas outras coisas, não só o pelve. Então, por exemplo, o abdômen ele vai influenciar na postura do bebê. Então, por exemplo, se você tem um abdômen que ele não consegue manter força durante o período gestacional, é um abdômen que ele costuma vir muito para frente. Quando o abdômen vem muito para frente, o bebê vem junto. Quando você entra em trabalho de parto, esse bebê ele precisa vir para o centro da pelve para poder descer para esse canal de parto. Aí a gente aumenta o trabalho de parto, o tempo de trabalho de parto. Quando a mulher está lá fazendo a fisioterapia, eu já dou comandos para essa musculatura ela ficar ativa o tempo inteiro. É tanto que todo mundo fala, Darlane, meu abdômen tá contraído o tempo todo, é estranho, fica duro. Eu falei, é isso aí mesmo, eu quero que ele fique contraído, ele precisa se lembrar que ele precisa contrair. Porque o corpo da gente é muito inteligente. Então, se a gente começa a gestar, o sistema nervoso vai lá e fala, para de contrair. Porque eu preciso que você distenda. Então, o músculo perde essa memória de contração. E aí é onde vem uma diástase que vem mais alargada, é uma musculatura que perde força e você perde desalinhamento desse bebê dentro da pelve. Quando você tem um abdômen competente, é aquele abdômen que ele é só uma bolinha, ele não pende pra frente, tipo uma gota. Ele é bem certinho. Quando a gente tem um abdômen que ele é bem certinho, esse bebê ele tá em cima do círculo onde ele precisa descer. Então ele não precisa sair da onde ele tá aqui na frente por causa do abdômen para poder entrar e descer. Ele já tá alinhado. Então a gente já prepara esse corpo para deixar esse bebê alinhado com o canal de parto. Entrou em trabalho de parto, o bebê só vai ter o trabalho de encaixar e descer. Então a gente já facilita também. Darlane, por que posso estar falando besteira e talvez isso você corrija, mas por que não se recomenda desde o início o fisioterapeuta pélvico? Porque assim, quando você vai fazer um primeiro acompanhamento, que sabe que vai engravidar ou que já está grávida, isso já deveria ser uma indicação bem ali antes, né? A questão vem em volta do conhecimento, porque nem todo mundo sabe o que o fisioterapeuta pélvico ele pode fazer durante esse período gestacional. Principalmente não, tanto dos médicos, dos profissionais que vão acompanhar essa mulher. Querendo ou não, a fisioterapia pélvica na saúde da mulher é uma área de atuação que ela é nova, de certa forma, né? Então, muita gente não sabe. E os que sabem já começam a recomendar. A relação, em alguns fisioterapeutas, tem alguns fisioterapeutas que só querem atender essa mulher no segundo trimestre. Porque o primeiro trimestre, ali a gente tem aquela chance de aborto, né, de evolução dessa gestação. Então, já teve muitos relatos de fisioterapeutas que foram acusados de um aborto, por exemplo, porque falou, fez exercício indevido e a mulher teve um aborto. Só que esse primeiro contato, a gente não vai ficar passando exercício que possa levar a algum tipo de exaustão na paciente. É mais essa parte de consulta, de conhecer o corpo, de avaliar, de saber como é que aquela mulher tá ali naquele período, né? Quando ela começou a gestar, porque isso é importante na evolução da gestação. Então, às vezes, é uma tensão que você tem maior ali da região do bumbum, que vai lá na frente, vai evoluir você com dor ciática. Então, o que é que a gente faz? Previne. Vai lá, aqui tem um pontinho, um músculozinho que tá contraído, e se a gente deixar, ela vai te dar uma dor ciática. Bora trabalhar aqui para não te dar. E a qualidade sexual, né? Porque você... Manter também a qualidade sexual. Porque muitas vezes, muita gente fala que durante o período em que teve gestante, não conseguia ter relação, né? E sentia dor, incômodo, ou não sentia prazer mesmo. Não sentia prazer. Eu acho que é importante levantar esse tema, porque, como Carol disse antes, são temas que são tabus para muitas pessoas. E você no consultório, mais que ninguém vê isso. Tem pessoas que passam a vida inteira sem sentir prazer. Perdem relacionamentos ou se submetem a ter relacionamento porque gosta da pessoa, exatamente, mas não consegue se relacionar adequado, finge ter prazer. É o mais comum.
Você não tem noção da quantidade de mulher que finge ter um orgasmo, ter prazer. E isso Pra pode agradar ser o próximo. com a fisioterapia pélvica, revisto, melhorado. Eu acho que esses temas, quando a gente traz aqui para o podcast, são temas para fazer com que as pessoas tenham mais familiaridade com o conteúdo e que elas, além de se sentir mais confortável de ouvir o tema, porque quando você começa a ouvir o tema, você se abre de certa forma para aquilo, e para que se entenda que a prevenção sempre é o melhor caminho, Sim. né? E se você tem uma relação saudável, muito maravilhosa, se você, tá 10 no quesito, acredite, ainda pode melhorar. Não é? E muito. Muito. Vi aqui depoimento de paciente, né? De paciente, porque eu sou fã do seu trabalho, as meninas estão cansadas de me ouvir falar de você, querer que você viesse para o podcast, porque eu acho que o seu trabalho, assim, deveria estar na vida de todas as mulheres, independente de você estar gestante, pós, parto, tudo, porque existe uma cultura das mulheres não se conhecerem. Por Não mais se tocar. descolada que você seja, se acha, né, descolada, você vai entender que existem pontos que você não conhecia, que você pode ter acesso e sentir prazer, e isso é muito ok. E existem mulher pontos... tem que sentir prazer. Existe ponto que você vai sentir prazer em conjunto, né? E é isso que a fisioterapia pélvica faz, uma das coisas, né? E tem muito tabu relacionado principalmente à questão sexual, né? A gente vem de uma sociedade que tem um machismo estrutural muito grande. Então, a mulher não pode sentar e ficar com a perna aberta, ela tem que cruzar as pernas. A mulher não pode se tocar porque é feio, é sujo. Então, a gente aprende isso desde pequena. A mulher não pode sentir prazer porque, é prazer, tem que sentir só com o homem, mas às vezes você tá ali, você sente prazer, o homem tá falando, por que você tá sentindo isso? Porque tem muito isso dentro do consultório, de tipo, chegar, você aprendeu isso aonde? Com quem foi que você aprendeu isso? E gerar conflitos dentro de um relacionamento. Então, quando as mulheres elas chegam, eu tento desmistificar isso, porque as mulheres precisam conhecer o corpo. Então, quando eu chego lá com o meu espelhinho para poder mostrar a vulva, para poder mostrar todas as estruturas que estão ali na vulva, mostrar a entrada do canal vaginal, tem alguns que olham para mim e falam, não quero ver. Ou quando você manda para casa como exercício um mini vibrador que faz certas coisinhas. Tem casos, porque quando você tem uma tensão muscular, a vibração ela vai ajudar a relaxar esse músculo. Então tem mulher que tem que ir com um vibradorzinho, um bullet, né? Um bullet Você não pequenininho. trouxe isso pra cá, não? Eu Trouxe esqueci. não. E eu esqueci o meu. Eu nem lembrei de trazer. Então tem mulher que eu vou ter que passar isso, tanto na gestação, quanto só na reabilitação ali. Ou às vezes mulher que não tem nada. Tipo, E dá pra uma usar em alivinho casa. aqui e pra usar Com em casa. parceiro. Aí eu sempre falo, gente, eu tô dando pra vocês como tratamento. O que vocês fazem fora o tratamento da Cada um com seus problemas. Cada um faz o que quiser com eles. Então acaba que eu acabo criando um vínculo, né? A Lívia tá aqui como exemplo, porque a gente acaba gerando um vínculo muito grande. Tem paciente que fala, Darlane, tu é minha melhor amiga, tu sabe coisa da minha vida que mais ninguém sabe. Minha Mas filha, você visita lugares que ninguém nunca visitou. Exatamente. Então, eu tenho que deixar essa mulher o máximo de confortável possível. Então, eu conseguir deixar confortável, é informar. Sabe o que eu tava pensando aqui, né? O caminho que essa mulher, principalmente em relação à sexualidade, né? Porque a gestação, acho que vai envolver outras coisas, mas tipo, tá ali, eu vou pelo meu filho, né? Mas o caminho que essa mulher que tem isso daí que você falou pra mim, não existia mais esse negócio, né? Que você aprendeu isso com quem, né? Tipo, o caminho que essa mulher percorreu até chegar em você, né? Porque... E tem muitas outras coisas. Às vezes foi uma criação de pai que brigou demais, de pai que separou, de pai que tentava ter uma condição religiosa, né? Às vezes, eu tive uma paciente mesmo que ela teve um acidente de moto, ela estava grávida, e aí ela perdeu o bebê e ela precisou fazer uma curetagem. E aí o médico ficou falando coisas da vulva, olha que linda, não sei o quê. Acabou que ela evoluiu com um transtorno da dor genitopélvica, que antigamente a gente chamava de vaginismo, né? Hoje a gente tem outro nome, que é transtorno da dor genitopélvica. Então ela evoluiu com quadro de vaginismo. Vaginismo é quando a mulher ela tem uma contração involuntária da musculatura do canal vaginal, do assoalho pélvico, que ela pode conseguir ter penetração, mas ela nunca tem uma penetração que nunca cause dor, ou tem uma impossibilidade mesmo de ter uma penetração. Então, não consegue ter
relação, não consegue fazer um exame preventivo, não consegue fazer uma ultrassom transvaginal, não consegue colocar um OB, não consegue nem se tocar, porque a musculatura está tão contraída que vai evoluir para isso. E são coisas que constantemente a gente vê dentro de consultório. Mas você tem uma sensibilidade muito grande, porque eu imagino que essa paciente não chegou pra você dizendo, olha, aconteceu isso e isso, e por isso hoje eu sou assim, né? Eu tento ir buscando, assim, o máximo que eu posso. E eu tento deixar, o Lívia passou por isso, e eu deixo muito à vontade. Então, eu vou perguntando as coisas. Quando eu percebo que eu posso ir, que eu posso perguntar alguma coisa a mais, eu vou. Quando eu percebo que, tipo, não é a hora, Recua, e eu sigo. E eu vou deixando à vontade. Chega uma hora que, às vezes, eu nem pergunto. Ela chega e fala, ai, Darlane, aconteceu isso, será que não foi isso? Eu acho, fiquei pensando assim, no caso dessa paciente que você disse sobre vaginismo, pessoas que sofrem abuso também, né? Também. Essa paciente Na verdade, violência. violência, né? que eu E digo às assim, vezes não violência. precisa nem ser um abuso que de fato teve uma penetração, por Entendi. exemplo. Às vezes é um toque, às vezes é um olhar, às vezes é uma forma de falar. Aquilo ali, o corpo, ele vai interpretar Reage de como um uma trauma. forma. Então, às vezes, conscientemente, você tem aquilo ali, mas você pensa, o que foi que causou? É uma coisa que o seu corpo está reagindo, é inconsciente, você não sabe exatamente. Por isso que a terapia, nesse ponto, ela é importante. Pra você estar oculto, Para né? Você não consegue você identificar o que foi. conseguir identificar o que é que está causando aquilo. Então, é muito importante. E é muito comum chegar. Teve outra história, que é uma história assim, de uma paciente que me toca muito. Ela veio uma paciente para mim que ela tinha vaginismo, então ela tinha 10 anos de casada. Ela nunca tinha conseguido ter uma penetração vaginal. E ela já tinha 30 e poucos anos e ela estava com um desejo muito grande de ser mãe, principalmente por conta da idade, se eu não me engano, era 34, 35 anos. E aí ela queria engravidar, só que aí como é que ela conseguia engravidar de forma natural se ela não conseguia ter penetração? Né? Então, quando ela chegou para mim, a gente fazia a consulta, era ela chorando de um lado e eu chorando do outro. Porque você vê essas mulheres colocando essa dor delas para fora de coisas do íntimo, tão íntimo delas, que você olha assim e fala, meu Deus. E aí eu conversei com ela tinha passado já por um monte de médicos, todos os médicos falavam que estavam tudo normal, porque realmente, quando você olha de estrutura, você não vê nada de anormal. Anatomicamente está tudo bonitinho, não tem nada de anormal naquilo ali. Só que quando vem para uma avaliação com o fisioterapeuta, a gente consegue identificar aquela musculatura extremamente tensa, parece uma parede. É a mesma coisa que você está pegando aqui, ó. E palpando isso aqui. É tanto que uma das primeiras coisas que elas falam, Darlane, parece que tem uma parede. Quando tenta penetrar, parece que tem uma parede. E aí a gente começa a trabalhar. E aí ela falou, Darlane, será que vai dar resultado? Eu falei, vamos com calma, mas vai dar. Aí eu lembro que no 7º atendimento com ela, a gente evoluiu bastante. E eu liberei ela para ter relação sexual. E ela fez terapia também, né? Só que na hora que ela teve... Na hora que eu falei assim, vai ter sua relação sexual? Ela olhou pra minha cara e falou, Darlane, e agora? Ô, gente. Aí eu falei, vá quando você se sentir confortável. Não faça forçado, não faça achando que eu tô te forçando a fazer isso. Vá quando você se sentir confortável. Não vá sem vontade. E aí dei as orientações que eu precisava dar. Passou a 8ª sessão e aí... Consegui, não. E aí eu parei de perguntar. Quando foi na 9ª, ela nem chegou na 9ª, ela mandou mensagem. Ela, Darlane, consegui, não teve dor. Aí já foi aquela vitória de tipo, opa, vamos lá. E a gratidão que essas pacientes têm de você tirar a dor dela, de ajudar a passar por aquele processo, é uma coisa assim que não tem nem como eu descrever, só sentindo mesmo, sabe? Não tem como descrever. E aí pronto, aí eu lembro que eu viajei para ir no congresso em São Paulo, atendi a 9ª sessão dela, e aí eu voltei, e aí ela me mandou uma mensagem no WhatsApp. Só que eu percebo exatamente como é que essas pacientes estão comigo no WhatsApp. Um dia que me manda mensagem seca, do tipo, oi, tudo bem? Eu falei, puta que pariu, aconteceu alguma coisa. Quando chega, bom dia, eu falei, tá boa. Aí ela me mandou, oi, Darlane, bom dia. Eu falei, e alguma merda aconteceu, e agora? Aí respondi ela, aí do nada vem ela com uma mãozinha bem assim na boca e com o testinho. Ela me engravidei. Gente, eu chorei tanto, porque, tipo assim, era o sonho dela. E era aquilo que ela queria. E aconteceu. Exatamente. E, tipo assim, o sonho aconteceu mais rápido do que a gente poderia imaginar.
Né? Então, quando ela viu que ela conseguiu, 10 anos ela estava tentando procurar uma solução para aquilo que ela sentia. Imagina. E, tipo, em menos de... Não foi nem 2 meses. Acho que foi um mês e pouco. Acho que deu 1 mês e 1 semana, mais ou menos. Eu já tinha terminado de normalizar toda a musculatura dela. E aí, ela só fez o teste. Ela nem fez o teste porque ela achava que ela estava grávida. Ela fez o teste porque ela precisava fazer uma ressonância para poder fazer uma avaliação da cavidade pélvica. E aí, eles pediam o teste, né, pra comprovar que não tava grávida pra poder fazer a ressonância. E aí, ela disse que tava bem assim, com o testezinho dela assim na mão, ó. Aí, a amiga dela disse que parou e olhou e tipo, você tá grávida. Aí eu falei, não acredito num negócio desse. Aí, tipo, eu chorando junto com elas. E aí, foi uma paciente que continuou o acompanhamento comigo toda na gestação. Então, a gente cria um vínculo muito grande. Eu crio um vínculo muito grande com as pacientes, porque acabou não entro muito dentro do íntimo delas também. E eu acho Né? que assim, Então- nessa questão de você entrar no íntimo, porque às vezes a gente fica, meu Deus, vou lá, uma pessoa desconhecida, nunca viu, vou aquilo assim. Você consegue fazer com que o ambiente seja descontraído, que a pessoa se sinta acolhida, confortável, para você, aos poucos, ir fazendo esse processo. Isso é muito verdade. E eu deixo muito confortável. Às vezes eu chego lá e falo, você já comeu A vontade um até bolo demais. de tal lugar? Aí eu fico conversando coisas aleatórias pra poder fazer com que aquela pessoa E fique às vezes a calma. vontade até demais, né? Que o que não deve a gente tá lá. E assim, e assim, Você tá de alta. Não me dá alta não. Deixa eu ficar aqui. né? Porque a gente pega um vínculo muito grande. Então, quando eu percebo que a paciente ela tá muito ansiosa, então eu começo coisa aleatória. Vou começando coisa aleatória, aí depois Vai se devagarzinho soltando, eu vou entrando no que eu quero de novo. E aí a gente consegue ir trazendo isso. É tanto que em um dia, eu tava até comentando isso com a menina lá na clínica, e um dia eu falo de tanto assunto que às vezes eu paro assim e falo, rapaz, de onde é que eu tenho tanto assunto pra poder conversar com as meninas? E é assunto de tudo. De tudo. E falando em aleatório, assim, uma dúvida que me surgiu. Porque você disse que a fisioterapia pélvica pode ser feita em qualquer momento da vida da mulher, né? Então, eu tenho uma adolescente em casa, ainda não menstruou, ou tá ali para menstruar. Seria interessante já indicar uma fisioterapia pélvica, de repente, para evitar cólicas durante a menstruação? Isso A gente seria... já poderia fazer a avaliação. Isso seria indicado ou não? Ou para mulheres que têm cólica, muita cólica, ou então endometriose, que a gente sabe que causa um grande mal-estar nas mulheres. Indicado? A endometriose, a gente trabalha muito com endometriose. Eu, inclusive, sou portadora, eu tenho endometriose. Também. Né? Então, assim, a endometriose, ela traz muita capacidade em relação à dor mesmo. Então, a dor, ela não vai ficar só na pelve. Eu, por exemplo, tenho dor ciática, eu tenho dor nas costas, eu tenho dor em região abdominal, né? Então, a gente pode trabalhar em cima dessa dor, porque a endometriose, como ela é uma doença inflamatória crônica, ela vai gerar uma tensão, uma aderência e muito grande no corpo. Então, o fisioterapeuta, ele vai atuar onde? Liberando as tensões e as aderências. Quando a gente faz a liberação nessas regiões, a gente faz com que o fluxo sanguíneo naquela região seja maior. E se você tem um fluxo sanguíneo maior naquela região, é óbvio que mais agentes anti-inflamatórios estarão ali para combater aquela inflamação. Então, acaba que a gente melhora essa dor, porque a gente normaliza, né, aquele tônus, aquela musculatura. Então, é extremamente importante. Hoje, é uma coisa que a gente está falando bastante, né, do papel do fisioterapeuta dentro da atuação multidisciplinar na paciente com endometriose, porque a gente tem uma participação gigantesca. Porque a endometriose, a gente tem os 3 sintomas que a gente chama dos 3 Ds, né? Que é dor para ter relação sexual, dor para evacuar e dificuldade de engravidar. Então, a gente consegue atuar nessas áreas, trazendo uma qualidade de vida para essa mulher. Tanto essa mulher se conhecer do corpo, quanto mesmo de trazer esse alívio para esse cansaço, para esse músculo, para essa inflamação. Então, a gente consegue fazer. Eu, como uma paciente que tem endometriose, hoje eu faço tratamento porque as minhas dores são dores que me levam a desmaiar mesmo. Então, eu tenho vários prejuízos desses desmaios. Eu tenho ligamento rompido, eu tenho machuquei o cóccix de uma vez que eu caí em pé. Quando eu tinha essas cólicas, eu parava e eu me sentia solitária. Eu acho que essa parte de atender disfunção sexual dentro da fisioterapia pélvica tem muito disso, porque eu não fui acolhida. Então, enquanto eu gritava por alguém me ajudar, de falar, gente, eu tô com dor. E as pessoas olharam pra mim e falaram, você é fresca.
Ah, isso é coisa da sua cabeça. Mulher sente cólica mesmo, é isso aí. Fica aí desse jeito. Vai passar. Já teve médico de falar pra me tirar o útero pra mim não sentir mais Meu cólica. Deus. Já teve médico de falar que eu tinha que engravidar, porque depois que eu ganhasse o bebê, a cólica ia passar. Então, eu demorei 16 anos pra ter o diagnóstico de endometriose. Eu fui ter o meu diagnóstico fechado no ano passado. Né? Então, tem um pouco mais de um ano que eu recebi o diagnóstico. E aí eu tive Porque que demora entrar... tanto pra dar um diagnóstico desse? Na verdade, hoje o diagnóstico da endometriose, ele gira em torno de uns 7 anos até uns 12 anos ou mais. Por quê? Você não tem profissional que consiga identificar. Então, são profissionais que estão despreparados para isso. Então, quando você vai fazer uma consulta, você tem que ir no médico especialista que trabalha com endometriose, você tem que fazer um exame com um radiologista que trabalha com essa parte de endometriose, porque às vezes uma pessoa que não tem uma expertise de fazer uma análise de um exame de imagem, ele não vai conseguir ver uma lesão de endometriose, então acaba que passa por despercebido. Então essa mulher, ela sente dor, mas ela leva isso por muito tempo até realmente achar um profissional que vai fazer esse diagnóstico. Só que hoje, a maioria dos médicos, eles já dão um diagnóstico clínico para essa paciente a partir dos sintomas. Então, meu primeiro contato foi com sintoma. Então, eu tinha dor na relação, eu tinha muita disfunção abdominal, para fazer cocô era horrível. Hoje melhorou bastante por conta do tratamento, mas assim, parecia que tinha um monte de agulha, então era eu me contorcendo. Eu não queria ficar menstruada, por exemplo, e ir pro banheiro fazer cocô, eu entrava em pânico, eu chorava, eu me desesperava, porque doía. Então, a gente precisa ir atrás de profissionais que realmente trabalham com isso. Então, quando eu tive o diagnóstico, eu tive uma equipe multidisciplinar, né? Eu tive a oportunidade de ter uma equipe multidisciplinar, então eu tive médico para me acompanhar. Hoje eu tenho uma nutricionista especialista em endometriose que faz um acompanhamento. Eu fiz fisioterapia pélvica, eu fiz osteopatia, voltei para a atividade física e para mim o que mais mudou foi a alimentação. Então a alimentação, assim, para mim foi a base de tudo. Porque quando eu mudei minha alimentação, que eu parti para uma dieta anti-inflamatória, minha vida mudou completamente. Então hoje eu sinto dor? Sinto. Mas comparado ao que era antes, eu posso dizer que hoje eu estou em paz. Estou tranquila com o que eu sinto. Mas não é fácil. E ainda vem o medo dessa mulher, principalmente de mulheres que querem engravidar, da questão da dificuldade de engravidar. Então, eu não minto que hoje eu tenho medo de falar assim, eu quero engravidar e eu não consigo engravidar porque a endometriose, de certa forma, ela pode me prejudicar dessa forma, né? Então, a gente vê muito isso, de mulheres que têm esse medo. E eu não sou, e eu tô dentro desse grupinho, né? Então, tipo, eu sou louca pra ser mãe. É um dos meus sonhos. Então, eu sempre adiei. Vou terminar de estudar, vou fazer minha pós, vou trabalhar, vou construir meu nome. Depois eu penso em ter filho. Hoje, eu já penso em ter filho. Só que o meu maior medo pronto, bora. E é isso, não consegui. A frustração, né? E a frustração. O meu maior medo é isso. Porque, na verdade, você já iria sabendo que tem uma certa dificuldade, exatamente. né? E além disso, até para a parte do psicólogo, eu precisei entrar. Então, eu também precisei ir para terapia. Porque eu não aceitava. Eu não queria aceitar que eu tinha endometriose e que eu sei que é uma doença que eu vou ter que carregar ela pelo resto da minha vida. Então, eu vou fazer uma dieta anti-inflamatória, eu não vou fazer por aquele tempo que eu estou em acompanhamento e vou parar. É o resto da minha vida. E aí, é um dos pontos que eu trabalho com a minha psicóloga, né? Eu falei, e aí, se eu chegar no momento de falar, quero engravidar, e eu tentar engravidar e eu não conseguir? Que nada vai engravidar de primeira. Eu espero. Porque, assim, é uma coisa que me assombra. E você eu não vou mentir, vai gravar um assombra. vídeo pro podcast Trupe de Mãe de primeira mão, hein? Depois contar pra família, lógico. Porque, assim, é uma coisa que me assombra. E aí eu fico imaginando, falei, e aí, isso não dá certo? Porque o emocional pesa bastante. A gente recebeu o depoimento de uma mãe, né? Que a gente vai postar. Mas vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Vai dar tudo certo. Quem sabe da próxima eu volto prenha. Gostei da parte 2. Darlane, dentro desse contexto todo de mulher que ajuda mulheres, família, crianças a virem ao mundo, quem é a Darlane Ferraz? Agora você me pegou. É uma coisa que eu trabalho muito na terapia também. Porque eu cheguei num ponto de não me reconhecer. Então, eu não me reconhecia como um bom profissional. Eu
não acreditava, por exemplo, eu tenho minha paciente fala, nossa, Darlan, seu trabalho pra mim é dessa forma, eu gosto de você. Aí eu ficava me perguntando, por que essa pessoa gosta de mim? Então eu cheguei num momento, não por conta da minha profissão, mas dos conflitos que Darlane tem. Então eu cheguei numa parte de não me reconhecer, de tipo, quem é Darlane? Hoje eu tô nesse processo de me reconhecer, então eu acho que hoje Darlane é uma pessoa que quer acolher outras pessoas, principalmente pessoas que têm queixas de dor, porque eu sempre corri, eu sempre gritei por esse apoio de outras pessoas. E foi um apoio que eu não tive. Então, hoje eu consigo ter pessoas que me acolhem, né, por conta de tudo que eu passei, só que são feridas que lá no fundo, elas ainda estão cicatrizando. Então, hoje, quando uma mulher entra no meu consultório, eu, Darlane, tirando o lado pessoal, eu penso, eu preciso acolher aquela mulher da melhor forma possível. E é quem Darlane é por fora também. Então, fora, eu sou esse tipo de pessoa. Eu gosto de ver as pessoas à vontade. Eu gosto que as pessoas se sintam bem estando na minha presença. Então, eu acredito que minha missão no mundo sempre foi essa, de acolher outras pessoas. E eu fico feliz porque hoje eu tenho pessoas que me acolhem também. Então, no momento que eu precisei, eu não tive, mas hoje eu tenho. E eu tento trabalhar isso e me reconhecer como uma pessoa competente, que é o que a minha psicóloga ela sempre fala, você é isso. Então, se reconheça como uma pessoa boa, uma pessoa que consegue cumprir com suas responsabilidades, uma pessoa que consegue acolher outras pessoas, mesmo quando você não está bem com você mesmo. E eu acho que Darlane vai ser isso, né? Essa pessoa que tenta ser alegre na maior parte do tempo. Às vezes a gente fica um pouquinho tristinho, mas a gente bota a tristeza no bolso e leva. E tenta lidar da melhor forma possível. Porque às vezes a gente tem feridas que a gente não consegue trabalhar naquele momento, mas com um pouco de paciência a gente consegue trabalhar isso de forma tranquila. E passar tudo que eu sou para as outras pessoas. E eu gosto de passar que eu sou uma pessoa feliz, eu gosto de passar que eu sou uma pessoa que eu consigo contribuir com aquilo ali, que eu consigo ajudar e de fazer parte da vida daquela pessoa. Então é muito legal, por exemplo, igual eu conheci a Aline no aniversário de uma paciente minha, né? Da Eliana. Então eu acompanhei a Eliana durante o período estacional e ela não venha para o meu primeiro ano de Laura. Então não tem nada mais gratificante na vida do que eu ver as pessoas reconhecerem o meu trabalho e gostarem de mim, de como eu sou, mesmo com todos os meus defeitos. Né? Então, eu acho que basicamente é isso. Eu não sei falar muito sobre mim, mas é uma coisa que hoje eu trabalho. Né? É uma coisa que eu tenho trabalhado muito, eu me achar a melhor pessoa para mim. E por muito tempo eu não me achei, mas hoje eu tô melhorando. E é engraçado te ouvir dizer isso, porque para mim é uma surpresa, né? Porque você é realmente essa pessoa extremamente competente. Todo mundo que me escuta falar de você escuta com essas palavras. Existe um antes e depois de você na vida das pessoas, e isso não se resume a mim, se resume a todas as outras que te convidam para os aniversários, que manda foto e diz que o menino já está entrando no exército e você não vai visitar. Exatamente. E você, embora esteja nessa busca, e não sei se isso vai ter alguma importância ou não na sua vida, como paciente, eu lhe digo que você é fundamental na vida das pessoas. E que bom que você existe. Não só como pessoa, porque você é uma pessoa incrível. Eu tenho essa grata amizade. Nós somos amigas, né? Te considero uma amiga, de mandar mensagem, memes infinitos. E perguntas indecorosas. Rojão. Lá meu bonequinho correndo. Cheio de bombinhas. Isso. Mas da profissional irretocável que você é, do ser humano iluminado que você é, para mim é uma honra te receber aqui. Para as meninas, tenho certeza que também. Todo mundo vai sair daqui hoje com muito mais conhecimento. As pessoas que estão em casa, com certeza, vão aproveitar muito o seu conteúdo, vão ter a possibilidade de revisitar suas memórias, os seus relacionamentos, a sua vida.
e buscar esse tipo de conhecimento, né, para melhorar o que acha que tem que melhorar, ou para se transmutar, ou para o que quer que seja. E espero que você sinta todo esse amor que a gente tem por você. O olho cheio de lágrimas já. Mas eu fico muito grata por isso, porque por mais que eu via, eu não conseguia aceitar. Mas hoje eu sei que tudo isso que você fala, que representa muitas outras pessoas, são sentimentos verdadeiros. E eu preciso aceitar isso. Né? Eu preciso aceitar quem eu sou e eu preciso aceitar isso. E por isso que eu sou muito grata também por isso e por você falar isso pra mim. Porque é mais uma coisa pra mim afirmar pra mim mesma. Então, obrigada. Darlane, é o seguinte. Nós temos um quadro aqui muito auspicioso que se chama Rapidinha. Consiste em a gente fala uma palavra e você responde com uma palavra. É bate-bola. Rapidinho. Porque a gente diz o seguinte, depois que a gente se torna mãe, é só na rapidinha, minha amiga. Há controvérsias. A Lívia, depois que passou a ser sua... Não, passou não, muito antes. Epa. Não, muito Esse antes, mérito mas- ela não leva, não. Ela leva vários, mas esse não. Mas eu ia dizer assim, potencializou esse discurso dela que depois do casamento não é só rapidinha. Mas a gente, Deus é mais. eu e a Natália, a gente é da rapidinha, entendeu? Que é só, depois de filho, é só na rapidinha. Então a gente pegou esse quadro, intitulou dessa forma e é um bate-bola. Começa, Carol. Chama. Ela te encarou assim, né? Xana. Prazer. A guerreira. A resposta dela. Viu? Prazer. Não, gente, não fala achando, não. Vai, já foi. Já foi. Hoje eu não tô... Não corte mesmo, não. Vamos lá. Então tá. Ai, meu Deus do céu. Orgasmo. Felicidade. Eita lasqueira. Isso aí. Contração. Relaxamento. Profissão. Realização. Mulher. Brilho. Endometriose. Resistência. Posso mudar? Pode. Resiliência. Dor. Cura. Antes de finalizar o episódio, eu queria que você deixasse um recado pro Edward, porque nós sabemos que a mulher precisa ter um companheiro ao lado que participe de todo esse processo, que auxilie nessa jornada. E como você bem contou aqui, você tem essa pessoa ao seu lado. Então, esse é o momento família. Edward, pra mim, é a minha loteria. Então, a gente brinca um com o outro que a gente nunca vai ganhar na loteria, porque nós Já somos o ganhou. prêmio de cada um. Então, ele é a pessoa que tá comigo pra tudo, encara tudo comigo. Então, é o amor da minha vida e eu espero que a gente possa passar por desafios e por momentos felizes por muitas e muitas vezes nas nossas vidas. E dizer que ele é o amor da minha vida. Então é isso, chegamos ao final desse episódio, que foi um episódio bem marcante. Eu espero que você aí, mulher, tenha se reconhecido aqui, se sentido acolhida de alguma forma. A gente se sentiu, né, com o seu carinho e seu profissionalismo, Darlene. E a gente já pede para vocês nos seguirem no Instagram, compartilhar os nossos vídeos pelo YouTube. E na próxima terça tem mais, porque nesse podcast Trupe de Mãe, Cada mãe é uma peça.